Amigos e amigas, boa noite a todos. São 18 horas e 33 minutos, tá? A gente está começando a aula final. E esse é um momento muito importante para a gente. Oi, Natália, tudo bom? Tá? Esse é um momento muito importante para a gente porque nós estamos, finalmente, aulas que nos propomos a fazer, a desenvolver, todos nós, né? Eu espero que esse curso tenha sido de grande proveito para vocês, né? É um curso que foi totalmente planejado, tá? Remotamente, ele foi executado remotamente e nós fizemos a atividade final dele remotamente também, né? Então, tudo que foi feito nesse curso, ele foi feito completamente à distância, através de ferramentas remotas, síncronas e assíncronas. Então, hoje nós estamos começando as nossas ações, tá? E aí a ordem de apresentação, seja como for, eu vou deixar com que vocês e o Luciano definam essa nota. Eu estou passando para o Luciano porque a qualidade dele de transmissão de áudio é muito melhor que a minha, muito melhor do que a Dani, tá? Então, eu vou passar a atividade para eles e daí nós vamos agora à avaliação final, né? Que é o trabalho que todo mundo estava tremendo, estava todo mundo preocupado, né? Nós vamos fazer um curso, vamos ter que entregar um vídeo no final. Pois é. Então, vamos ver o trabalho que a gente realizou, gente. Vamos ver o que a gente fez? Passo a palavra para o Luciano, e o Luciano ele pode começar a exibição das equipes, ok? Pronto, ok, pessoal. Boa noite. Tá todo mundo ouvindo? Boa noite, estamos ouvindo, Luciano. Que bom. A gente pode fazer dessa maneira, se vocês quiserem, né? Senão a gente arruma outra maneira. Eu já recebi 2 vídeos, a gente vai exibindo à medida que for recebendo, certo? Aí vai obedecendo essa ordem. No caso, eu já recebi os vídeos da equipe do Thiago e da equipe do Lucas, certo? Aí a gente já pode iniciar por esses dois, e à medida que o pessoal for finalizando, que eu sei que tem equipe aí que ainda está upando o vídeo, né? A gente vai recebendo e vai exibindo os demais. Pode ser? Ok. Então, assim, para a gente poder dar início, né, a nossa reunião, né, a gente o primeiro vídeo que será exibido hoje, nessa noite, vai ser o vídeo da equipe do Thiago, certo? Aí eu gostaria, assim, que inicialmente, né, a equipe pudesse, né, falar um pouco, né, o que achou, né, da, da ação, né, de criar esse vídeo, né, pode falar um pouco das dificuldades, o que gostou mais, né, em tá fazendo um vídeo, né, que, querendo ou não, para muitos, né, ainda é também a primeira vez, né, que está fazendo, então acho que deve ter sido uma experiência ótima, né, e a gente gostaria muito de ouvi-los também, né, a respeito disso. Pode ser? Carol tá triste, mas posso começar fazendo um comentário. Eu acho que teve uma dificuldade que foi o fato de que a gente só veio ver assuntos sobre como, de fato, programar e preparar e usar as ferramentas de videoaula já no final. E aí, entre isso e a data de hoje, teve um intervalo curto de tempo, e para quem está, cada um nas suas casas, às vezes até em cidade diferente, foi um pouco corrido para a gente
definir como é que seria, dividir as atividades, né? Tentar todo mundo, de alguma maneira, participar disso. Então, isso eu achei que foi um complicador. Se contar a distância, né, também que às vezes acaba atrapalhando um pouco você fazer, né, juntar essas informações todas, né, também, né, fica um pouco complicado, né? Mas eu vou dar início aqui para a gente ver como é que ficou. Então, eu tenho certeza que devem ter trabalhos ótimos aqui. Então, Tudo bem. Oi, Elas professor. vão ter tempo, dá um tempinho também para elas, depois que apresentar, fazer os comentários daí também do vídeo, tá bom? Com certeza. Tá bom, Luciano. Vou desligar o som aqui. Pronto. Então, o primeiro vídeo de hoje foi enviado aqui, né, como representante de sua equipe, né, enviado pelo Thiago, tá bom? Então, a gente vai dar início à reprodução, tá certo? Falamos na carreira de professor, logo nos remetemos àqueles profissionais que atuam no âmbito das escolas, não é verdade? Mas a carreira de professor também contempla aqueles profissionais que atuam no âmbito do ensino superior, também chamados de professores universitários. Você sabe o que é um professor universitário? Você sabe o que é preciso fazer para se tornar um professor universitário? Você sabe quais são as diferenças entre a atuação de um professor universitário e a atuação de um professor de nível básico? Esse será o assunto da nossa videoaula. O sistema educacional brasileiro apresenta uma divisão em níveis, etapas, fases, cursos e modalidades. Aqui neste vídeo será apresentado brevemente sobre os níveis de ensino. Esta explicação tem o intuito de informar a divisão da educação. Para explicar a divisão nos níveis de ensino, vamos abranger o artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases, onde o artigo 21 fala que a educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior. A educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Enquanto a educação superior, que é uma etapa pós-educação básica, nos traz a nossa graduação em diferentes cursos, né, com o qual o aluno vai ter que optar pós-graduação e pode também optar por a modalidade EAD. A disposição geral da educação básica nos traz, no artigo 22, que a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho em estudos posteriores, assim como a educação superior traz no artigo 43, que tem por finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, assim como formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, como promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos. Vamos entender como é a divisão do sistema educacional brasileiro nessas duas modalidades. Na educação básica, temos que na educação infantil a duração é de 4 anos, com alunos que vão até 3 anos de idade. Na pré-escola, a duração é de 3 anos, com alunos de 4 a 6 anos de idade. No ensino fundamental, a duração já é de 9 anos, com alunos de faixa etária de 6 a 14 anos. No ensino médio, a duração é de 3 anos, com alunos de 15 a 17 anos. Já no ensino médio técnico, a escola pode oferecer cursos técnicos em períodos contraturnos, que são os períodos extraclasses para seus alunos. A duração é variável, podendo ser de 1 a 3 anos.
A divisão do sistema educacional brasileiro na educação superior, ela é composta pela graduação, pós-graduação, que traz mestrado, doutorado e pós-doutorado, para aqueles que se interessam em seguir a academia, e ensino à distância, que são as chamadas EAD nas universidades. Nessa modalidade se encaixam alunos e alunas que concluíram o ensino médio, os quais geralmente são maiores de 17 anos. Assim que concluíram, então já podem optar pela educação superior. No Brasil, uma grande variedade de cursos é oferecida em diversas áreas do conhecimento, tendo durações diversas. Alguns desses cursos podem até ser realizados à distância. E como a gente aprende, então, a ser professor? Bom, como vocês sabem, ninguém nasce sabendo ensinar, não é mesmo? Para isso, existem os cursos de formação de professores, que vão variar de acordo com o público, para quem a gente vai ensinar, se para criança, se para adolescente ou para um público adulto, e vão variar também com relação ao conteúdo do ensino. Então, nós temos, então, 3 níveis, a grosso modo, de formação de professores. Um primeiro nível, que seria para trabalhar com a educação infantil, nos processos de desenvolvimento, nos processos de letramento, de alfabetização. Esses professores, eles precisam, então, ter uma formação superior num curso de pedagogia, numa faculdade de educação. Para o segundo nível, que teria a ver com o trabalho com os adolescentes no ensino, nos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio, nós temos, então, as licenciaturas, que são cursos um pouco mais especializados em cada área de ensino. Por exemplo, no ensino da Química, nós temos na Faculdade de Química uma licenciatura em Química, que vai habilitar o professor a trabalhar aquela disciplina no final do ensino fundamental e no ensino médio. Já no curso superior, no nível superior, para trabalhar com adultos, a formação ela é um pouco mais longa. Nós temos a graduação na área de docência, o mestrado e o doutorado, que são cursos posteriores à graduação, que não necessariamente precisam ser na mesma área. Então, um professor universitário tem um longo caminho de formação até entrar em sala de aula e começar a dar aula, fazer pesquisa e trabalhar também nos projetos de extensão. Mas, afinal, quais são as atividades realizadas por um professor universitário? Assim como um professor de nível básico, o professor universitário também é responsável por realizar e planejar a realização de aulas, realizar atividades de avaliação de desempenho, como provas, seminários, trabalhos individuais, trabalhos de grupo, realizar atividades administrativas, como relatórios, reuniões de professores, de coordenadores, etc. Mas, além de todos esses trabalhos de transmissão de conteúdos, avaliação de aprendizagem e trabalhos administrativos, o professor universitário também é responsável por realizar atividades de produção de conhecimento ou produção de ciência. No Brasil, 95% da ciência produzida nacionalmente é produzida por professores universitários de instituições públicas de ensino. Então, os professores universitários, além da transmissão do conhecimento já desenvolvido, também são responsáveis pela produção de novos conhecimentos. Ser professora universitária, para mim, significa ter a oportunidade de participar ativamente de uma etapa muito importante na vida de diversas pessoas, que é a sua entrada no mundo do conhecimento científico, que é o mundo das ideias, do pensamento racional, do debate, da crítica, da confrontação de pensamentos, da busca pelo conhecimento capaz de mudar o mundo. Aliás, é ter um papel bastante central no próprio processo de construção desse conhecimento. Um conhecimento que nos permite entender melhor sobre a natureza, incluindo nós mesmos. E com isso, sermos mais aptos a construir ferramentas que sejam úteis para resolver os problemas humanos. Ser professor, para mim, é muito mais do que dar aula. É ter um lugar
tem um lugar na universidade, mas tem um lugar também no mundo, tem uma função no mundo, uma função que extrapola os muros da universidade, e que nos conecta com as questões do nosso tempo, do nosso país. Então, ser professor, para mim, é muito mais do que eu ensino, é ter um lugar nesse mundo. Ser professor, para mim, é transmitir meu conhecimento, informar e mostrar o caminho para o aluno, dentro e após a universidade, pois no mercado de trabalho é onde ele se depara com os maiores problemas e obstáculos na vida dele. Eu, como professor, sinto a necessidade de orientar, conversar, criar um laço com o aluno. Desta forma, posso criar um profissional capaz de competir nesse mercado de trabalho, onde tem tantos profissionais se formando a cada dia. Ok, pessoal. Querem comentar um pouquinho este vídeo? A Mariane disse que adorou, né? Ela está parabenizando. Eu também digo que gostei muito mesmo. Está fantástico esse vídeo. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, a palavra é com vocês. Gente, que bom que vocês gostaram, a gente fica super feliz, porque foi muito, para mim, foi muito tenso, né, assim, para mim foi muito, muito tenso gravar aqui em casa. Na verdade, desde aquele primeiro experimento de gravação que a gente fez na aula, para mim é muito difícil, eu fico gravando, apagando várias vezes, então, assim, então a gente fez uma divisão de tarefas, né, assim, com relação aos vídeos. Depois, quem conseguiu juntar foi o Tiago. Então, a gente não teve muito tempo, depois que o Tiago fez a editoração final, a gente não teve muito tempo de fazer uma revisão, né, assim. E, então, eu acho que dentro das possibilidades, dentro de todas as dificuldades que a gente teve, eu acho que foi o melhor que a gente pôde fazer, e agradeço também a vocês pela possibilidade de estar junto nesse processo. E é isso. Eu achei muito bom pelo seguinte aspecto. Ele se configura como um vídeo motivacional, né? Explica com clareza o que é ser o professor universitário, né? Também foi colocado ali a LDB também, analisando a carreira do ensino superior, tá? E faltou só um pequeno detalhe, mas esse detalhe passa, que quando vocês falam sobre as formações superiores, se fala de mestrado, doutorado, e se fala também de pós-doutorado, mas não se fala de especialização, né? Mas tudo bem. Eu achei que ficou excelente, excelente, excelente mesmo, tá? Então, eu acredito que é por aí que a gente deva avançar mesmo, tá? Vocês deram muito bem o caminho para a gente. Muitíssimo obrigado. Vocês fizeram algo excepcional. Agora eu vou passar para o Luciano de novo, para que ele possa continuar as devidas orientações. Hoje o Luciano está sendo mestre de cerimônias aqui. Só reiterando também, né, que o professor já falou, parabéns, eu acho que mesmo devido a pouco tempo, a aula está assim, num nível muito bom, né, muito bem gravado, o áudio muito, muito limpo, também o conteúdo também, né, muito objetivo, né, passou diretamente o que quis, né, o que tinha como objetivo. Achei interessante também a questão de quando vocês estavam apresentando também aqueles slides, né? A gente vê um pecado, assim, que às vezes dá um problema que a pessoa bota som e às vezes muito alto. Não que tenha problema com isso, mas vocês tentaram
passaram de uma forma mais limpa possível, né? O que fez com que a gente entendesse tudo, né? Então, de parabéns, viu, equipe? Então, vamos para a nossa próxima equipe, que seria a equipe do Lucas, né? Já estou com o vídeo deles aqui no ponto. Tá aqui no YouTube, ok? O vídeo foi produzido por Adriana Feitosa, Lucas Babadopoulos e Mariana Silveira, e é o trabalho final do curso de formação de professores para criação e uso didático de videoaulas Turma 1. Falaremos sobre surf, desde o básico até algumas curiosidades. Esperamos que gostem. Surf é um esporte individual, radical, praticado principalmente no mar, mas também em rio, a famosa pororoca, e também em piscinas de ondas. No surf, o desafio é se manter o maior tempo possível em pé sobre uma prancha, deslizando sobre as ondas e realizando, se conseguir, manobras radicais com vários níveis de dificuldade. As origens do surf são muito antigas, pelo menos milenares. A atividade foi transformada no esporte que conhecemos hoje por ocidentais no século XX, depois de descoberta no século XVIII. Há controvérsias sobre as origens entre tribos peruanas e da Polinésia. Dizem que na Polinésia Antiga, os melhores lugares para o surf eram reservados apenas para as castas superiores. O nadador havaiano Duke Paoa, campeão olímpico, é considerado o pai do surf moderno, pois foi ele quem o popularizou. Foi em 1920 que começaram a surgir os primeiros campeonatos na Califórnia. Hoje ocorrem competições internacionais importantes, a principal sendo organizada pela Liga Mundial de Surf, conhecida como WCT e WSL. Etapas do WCT ocorrem em diferentes lugares do mundo, costumando incluir países como Indonésia, África do Sul, França, Havaí e Brasil. A estreia do surf nas Olimpíadas aconteceria este ano no Japão, mas foi adiada para o ano que vem por causa da pandemia de Covid-19. O Brasil é muito relevante no surf internacional. Tem, atualmente, no surf feminino, uma atleta entre as 10 melhores classificadas no ranking internacional e 3 entre as 25. No surf masculino, o Brasil tem 3 entre os 4 melhor classificados e 15 entre os 60. Outros países nas listas de melhor classificados incluem os Estados Unidos e o Havaí, que competem separadamente, a França, a Austrália, entre outros. Historicamente, Austrália, Estados Unidos e Havaí. Só um minuto, tá? Só acho que tem um probleminha técnico, tá? Este vídeo foi produzido, mas foi adiada para o ano que vem por causa da pandemia de Covid-19. O Brasil é muito relevante no surf internacional. Tem, atualmente, no surf feminino, uma atleta entre as 10 melhores classificadas no ranking internacional e 3 entre as 25. No surf masculino, o Brasil tem 3 entre os 4 melhor classificados e 15 entre os 60. Outros países nas listas de melhor classificados incluem os Estados Unidos e o Havaí, que competem separadamente, a França, a Austrália, entre outros.
Historicamente, Austrália, Estados Unidos e Havaí e África do Sul foram os mais competitivos, mas a recente onda de novos surfistas brasileiros de alto nível, conhecida como Brazilian Storm, modificou esse cenário. O Brasil é franco favorito na disputa de medalhas na nova modalidade nas próximas Olimpíadas. Como esporte, o surf tem regras subjetivas e é pautado por decisões de árbitros com critérios estabelecidos por um árbitro principal, de maneira semelhante à ginástica artística e aos saltos ornamentais. Em geral, o uso de manobras mais difíceis e inovadoras, combinação de manobras com repertório variado, velocidade, força e fluidez fornecem maior pontuação. Além disso, há critérios de etiqueta a serem respeitados, já que mesmo em competição, o surfista não fica sozinho no mar. São chamadas baterias e geralmente são com 2 ou mais surfistas. Quando essas etiquetas são violadas, podem levar à desclassificação do surfista. As regras de etiqueta comandam a preferência na onda e são também aplicadas no surf amador. O surfista, mais no ponto crítico da onda, lá na crista, máxima energia da onda, tem preferência. E se a onda vier sempre no mesmo lugar, como acontece com fundos de pedra ou coral, forma-se uma fila de surfista para manter essa ordem. Deve-se tratar os outros como gostaria de ser tratado e buscar sempre a segurança dentro da água e respeitar a natureza. No caso de pessoas nativas do lugar, conhecida como os locais, deve-se um nível ainda maior de respeito. Em alguns casos, esse comportamento pode ser requerido de maneira indevidamente incisiva, o que é conhecido como localismo. O surf amador é para todas as idades, sexo e tipo físico. Benefícios diversos à saúde são obtidos com a prática do surf, que ultrapassa os limites da prática e impacta frequentemente o estilo de vida dos praticantes. Podem ser mencionados a redução de estresse e melhora na qualidade de vida através do contato com a natureza e da atividade física, tonificação muscular, emagrecimento, melhora das condições cardiovasculares, entre outras. Ao contrário do que se pode imaginar, o surf pode ser considerado um esporte relativamente seguro. Em comparação com o skate, por exemplo, apresenta mais de 10 vezes menos probabilidade de acidentes graves ou de moderada gravidade. O Ceará tem uma enorme quantidade de locais propícios ao surf, com diversos tipos de fundo e quebrada de ondas. Há grande variedade de tipos de praia, com fundo de areia, conhecido como beach break, fundo de rocha, conhecido como point break, etc. Além disso, as praias são paradisíacas e têm ondas o ano todo, o que não é muito comum, e frequentemente com escolinhas de surf na proximidade. A temperatura do mar gira em torno dos 28 graus o ano todo, o que é um grande privilégio para surfistas cearenses. A prancha de surf é uma plataforma alongada, usada para deslizar sobre as ondas. Elas são relativamente leves, mas são fortes o suficiente para suportar uma pessoa de pé sobre elas. As pranchas podem ser classificadas em função de sua forma, tamanho e material. As diferentes características atendem a diferentes interesses e modalidades do surf. Os principais tipos de pranchas são o shortboard, também conhecido como pranchinha, que é a menor delas, o funboard e o longboard, que é a maior dentre as pranchas. Em geral,
Mesmo surfistas que pretendem surfar com pranchinhas para tentar manobras mais velozes, mais radicais, começam a aprender nas pranchas maiores. Olá galera, beleza? Sou Caio Lago da Surfet. Vou falar um pouco de surf, mais precisamente os assuntos de segurança e primeiros passos. É importante para quem vai iniciar o esporte entender que o surf engloba tanto o surfista como o mar, né? Então são coisas que não separam. E em relação à segurança do surfista no mar, ao aprender é importante buscar praias propícias para aprendizagem, ou seja, praias com ondas menores, sem correnteza. Entender também o horário da maré, né? Isso interfere muito na questão da formação da onda. Então, a tua performance como iniciante vai depender do horário da maré também, maré cheia ou maré seca. É importante buscar pessoas ou locais, escolinhas que têm esse conhecimento, que têm pessoas que possam ensinar de maneira correta esse esporte, né? Um esporte radical que não tem risco e é importante essa parte. Em relação ao surfista e sua prancha, eu separei aqui alguns pontos importantes que a gente tem que observar. O primeiro ponto é o strap, né? Que ele fica na rabeta da prancha e liga a perna do surfista. Então, isso é de total importância e segurança na hora de aprender, que é quando você vai cair, a prancha não vai se perder de você. Você vai ter sempre o apoio da prancha, beleza? Em relação à prancha, nós temos algumas partes que são perigosas, né? Que podem causar ferimentos, machucados, em quem está aprendendo, ou no próprio surfista mesmo normal, né? Acidentes acontecem. As partes mais importantes são o bico, a rabeta e as quilhas, né? São as partes que mais causam ferimentos e alguns ferimentos podem até ser graves, né? Então, o importante nesse ponto é, ao cair da prancha ou ao soltar a prancha na hora de furar a onda, quando a onda vem, sempre se posicionar, tentar se posicionar na lateral. Tá em pé, vai cair, tentar cair para o lado. Tá remando, a onda vem para furar, tentar jogar a prancha e sair para o lado. Beleza? Então, galera, em relação aos primeiros passos, é muito importante entender que o surfista ele fica em pé sobre uma superfície estável, né? Então, a prancha está flutuando ali no mar, na onda, e é uma superfície estável. Então, nesse primeiro momento, que o surfista precisa buscar mais é o equilíbrio, né? Entendendo isso, a gente vai para o segundo ponto, que é a base. O surfista pode ter uma base regular, que é a esquerda na frente, perna esquerda na frente. Então, base regular, ou puff, que é a direita na frente, tá? Essa questão varia de surfista para surfista, não interfere em nada, só mesmo o jeito, a base que cada surfista tem. Certo? Sabendo disso, a gente vai em busca do equilíbrio. Nessa parte é importante entender que cada ponto do meu corpo vai interferir nessa questão do equilíbrio. Então, nesse primeiro momento de iniciar, a gente precisa manter um eixo compacto, firme e agachado, buscando o máximo de equilíbrio. Para isso, a gente precisa ter essa noção de corpo, né? Então, cabeça, tronco, os braços são muito importantes, quadril e pernas, tentar manter tudo no eixo e perceber que se eu vou para um lado ou vou para o outro, tem uma possibilidade maior de eu cair. Então, buscar sempre esse encaixe, cabeça, tronco, os braços, e os braços não devem ficar móveis, devem ficar firmes, certo? Quadril e pernas, entendeu? Encaixar. Vou olhar para frente, vou olhar não para a perna, nem para a prancha, vou olhar para frente, certo? É muito importante nesse momento perceber que os pés eles não podem ficar paralelos, né? Fico nesse eixo. Não fica aqui, nem assim. Ficam aqui. Beleza? Eu costumo montar essa questão da subida na prancha em 3 passos, né? E aí eu vou demonstrar agora quais são. O primeiro passo é como se fosse o apoio de frente. Ele é muito importante porque é o que vai dar um impulso para o
surfista ficar em pé na prancha. Então é preciso ter bastante força para gerar esse impulso rápido, né? Impulso forte, beleza? Esse é o primeiro ponto. As mãos devem ficar na linha do ombro, certo? Eu sou regular, perna esquerda na frente. Então minha mão da frente vai um pouquinho à frente da direita na hora de ficar em pé. Isso vai te facilitar já ficar em pé com os pés de lado bem direitinho, entendeu? Então, segundo passo, a perna de trás deitada, encaixa no drag da prancha, que é a parte de trás da prancha. 2, e o terceiro, a subir. Beleza? É importante que ao subir, o surfista já agache, mantém os braços firmes. Porque quando você sobe e fica em pé, a onda é bem rápida, lá o movimento é muito rápido e tem uma possibilidade maior do surfista se desequilibrar e cair. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então é isso, galera. Tem muito mais coisas, né? Rimada, posicionamento. São outras questões, tem muitos detalhes, mas eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Até mais. Jamais vá surfar sozinho. Conheça o local anteriormente e lembre-se de usar o filtro solar. Há filtros solares especiais para o surf, com barreira física e que não saem na água. E nada de se envergonhar. Começar a surfar não tem idade nem gênero e ninguém nasce sabendo. Em caso de caldo ou vaca, mantenha calma. É o mais importante para retomar o controle da situação. Retorne à superfície com cuidado com possíveis próximas ondas e se dirija a um lugar onde possa descansar o quanto for necessário para continuar. O que pode ser de volta à praia ou então continuar entrando até o outside. O outside é aquele lugar ali no mar onde os surfistas ficam esperando pela onda. Como qualquer outra atividade física, não se esqueça de fazer um aquecimento e o alongamento antes de entrar na água. Lembre-se de amarrar a cordinha da prancha no tornozelo. Cuidado para não tropeçar indo para a água. E divirta-se. Surf é sobre aproveitar a vida. Mesmo se não pegar onda, aproveite a paisagem e a paz que o surf traz. Pois é, a Judy Pena, a Langai, ao Caio Magno da SurfPath e a nossa amiga Gabi Dourado, que nos ajudaram com as imagens e com o conteúdo deste vídeo. Amei. Bom. Se vocês querem comentar alguma coisa sobre o que a videoaula que fizeram? Vou deixar aí os comentários para a professora Mariana aí, que narrou tão bem esse vídeo. Olá, boa noite. Olha, foi um aprendizado muito grande fazer esse vídeo. Todo o processo. O pulo do gato foi a aula da Dani sobre o uso do shortcut. Eu acho que só depois dessa aula na segunda-feira que abriu os horizontes, né? E a gente conseguiu entender como é que a gente ia encaixar tudo que a gente tinha aprendido, sabe? E foi tudo isso, tudo foi feito praticamente de segunda-feira para cá, né? A gente já tinha conversado sobre essa ideia de falar sobre o surf, a gente escreveu alguns textos, mas realmente encaixar vídeo, áudio, imagens, fotos, tudo, roteiro, tudo foi de segunda-feira para cá, sabe? Porque realmente eu não sabia nem por onde começar, né? Então eu acho que a aula principal foi do shortcut e todo o restante se encaixou a partir dali. Então é isso que eu queria falar. Mais alguma coisa, Lucas? Adriana?
Não, eu também só aprendi, né, nesse processo. Desculpa ter chegado mais tarde, estava organizando aqui ainda a reta final do plano de aula que a gente tinha colocado nos comentários, eu tive dificuldade em tirá-los, mas foi bom ter trabalhado com o Lucas e a Mariane, né, que tinham toda uma parte dos materiais. O Lucas foi o nosso herói, posso dizer isso, né, Lucas? Porque se organizou todo o material, e a gente trabalhou ontem até mais de 10 horas, né? E o Lucas ficou um pouco mais, ele pode até comentar sobre isso. Mas eu quero reforçar o que a Marina falou, eu acho que a gente compreendeu todo o processo, toda a engrenagem, todas as ferramentas, a partir da aula da Daniele, né, que nos possibilitou entender melhor o que é um roteiro. Nós colocamos realmente a mão na massa, né, foi a prática. Então, isso foi muito bom para a gente ter essa compreensão. Como é que se diz? Tentei também construir, sair um pouco do meu medo de fazer as coisas quanto à aula, Daniele, e foi muito legal, foi muito legal. E aí, pode até observar que as minhas tarefas ficaram mais tranquilas eu fazer, porque à medida que a gente teve esse exercício, esse aprendizado, a gente conseguiu desenvolver melhor as coisas. Eu agradeço muito aos meninos, a Mariana e o Lucas, por essa oportunidade. Vocês viram que eu vou ser uma futura surfista, né? A Mariana tem uma foto aí de uma pessoa com mais de 60 anos, né? Então, vamos surfar. Só para completar, equipe é tudo, né? Equipe e amigos é tudo. Né? A gente pediu muito material de amigos surfistas, todo mundo trabalhou muito para fazer o vídeo, e dá bastante mais trabalho do que qualquer um poderia ter antecipado, né? Então, eu acho que quanto mais a gente souber cedo no curso, para talvez para as próximas turmas, quanto mais cedo eles perceberem que dá muito mais trabalho do que parece, melhor, porque aí dá tempo de fazer uma coisa melhor. A gente, por exemplo, ficou com um vídeo bem mais longo do que queria, porque não deu tempo lapidar no fim. Na hora que a gente faz o plano, a gente ainda não tem experiência, então não sabe quanto que vai dar os 10 minutos, e acabou que a gente ficou com 16 minutos, acho que foi aí onde a gente pecou mais seriamente, né? Mas tirando isso, eu acho que foi uma experiência ótima, o curso foi muito bom, eu agradeço ter podido participar, achei que foi ótimo trabalhar com a Adriana e com a Mariana também, agradeço a todos. Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bom, eu vou fazer os meus comentários, vão ser bem breves, né? Em primeiro lugar, eu achei o vídeo excelente, tá? Pecado do tempo, mas se diz que quando se está apresentando algo que tem um longo tempo e ninguém reclama, é porque aquilo está muito bom. Então, eu acho que vocês conseguiram entender a necessidade também, tá? Assim como a equipe conseguiu também trabalhar muito bem, tá? Então, eu vejo que são 2 vídeos que foram feitos, né? Um vídeo mais motivador, que foi o primeiro, e o outro não deixa de ser esse vídeo motivador, mas chamando atenção para a questão do surf, né? E eu achei legal o lado histórico que vocês comentaram, principalmente essa questão do Peru, tá? Que eu não imaginava que aqui no Peru pudesse ser um dos locais de criação do surf. Então, para mim, foi excelente, tá bom? Vou passar a palavra para o Luciano de novo, e aí, Luciano, é com você. Ok, também achei muito bom o vídeo de vocês, e eu acho que faço minhas palavras do professor aí, né, que não dá nem para perceber que tem mais de 10 minutos esse vídeo, né, porque realmente ele prendeu a atenção da gente, né, e o conteúdo, né, foi passado muito bem, de forma muito leve, então não foi cansativo. Então eu acho que o fato de vocês terem excedido um pouco essa questão do tempo, mas o tempo ele é muito relativo, né? Depende de como você vai passar o conteúdo. Tem vídeos que duram 2 minutos que você não consegue ver, porque por causa do barulho excessivo, muita informação na tela, mas não, vocês colocaram corretamente, tudo bem certinho. Então, eu acho que esse vídeo poderia ter até 1 hora, que eu acho que a gente continuaria assistindo,
porque ele está sendo passado da forma correta. Viu? Parabéns para a equipe. Vamos para o próximo vídeo. Dina, agora é da sua equipe, tá bom? Agora vai ser a Dina, né? Beleza. Sim. Vamos lá. Um pouco antes de falar de prova, eu preciso só definir algumas coisas. Preciso falar o que é um axioma, o que é uma hipótese e como é uma tese. Um axioma é uma coisa que a gente não prova, que a gente tem como certa. É como se fosse as regras de um jogo. A hipótese são informações que a gente supõe ter, ou já tem, que vai nos levar para a prova, vai nos levar até a tese. O que é a tese? A tese é justamente aquilo que a gente quer provar. Vou dar um exemplo de uma prova simples e famosa, para ver se fica mais claro. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, certo? Suponha um triângulo de lados A, B e C, cujos ângulos eu vou chamar de ângulo Azinho, Bzinho e Czinho, certo? Agora faça uma reta paralela, a reta AB, pelo ponto C. Vou fazer uma reta aqui, em cima, paralela à reta AB, passando pelo ponto C. Agora a gente tem duas retas paralelas e duas retas concorrentes, que passam dentro dessas retas paralelas, que são as retas AC e BC, certo? Agora, como é um sistema de retas paralelas e retas concorrentes, é sabido que os ângulos alternos internos são iguais, ou seja, esse ângulo Bzinho aqui vai ser igual ao ângulo que fica do lado do ângulo C. E esse ângulo Azinho vai ficar igual ao ângulo que fica do lado do ângulo Czinho, né? Então a gente forma um ângulo raso na reta paralela à reta AB, que é a soma de Azinho mais Czinho mais Bzinho, ou seja, Azinho mais Bzinho mais Czinho é 180, que é justamente a soma dos ângulos internos do triângulo ABC, que a gente já havia mencionado. Certo, mas e aí, qual foi o axioma que a gente usou? A gente usou o axioma que a gente pode sempre fazer uma reta paralela a uma reta dada, passando por um ponto fora dessa reta. Isso é um axioma que a gente usou. É bem trivial, assim, dá para imaginar que isso pode ser feito, mas é um axioma que eu usei. Bom, e qual é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que existe um triângulo ABC de ângulos Azinho, Bzinho e Czinho. Isso a gente criou para poder construir nossa prova. Qual é a nossa tese? De que a soma dos ângulos internos dá 180. A gente também usa resultados anteriores, que já foram provados. Por exemplo, isso que eu falei sobre os alternos internos de um sistema de retas paralelas e concorrentes. Bom, esse é um exemplo claro de prova simples. Eu também usei a definição de triângulo, né? Não precisei explicar para vocês o que é um triângulo, mas eu usei a definição de triângulo. O primeiro a usar uma prova matemática foi a Irmandade Pitagórica, no caso do Teorema de Pitágoras, que diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, tendo um triângulo retângulo, assim, né? Ou seja, um triângulo com ângulo reto, a soma do quadrado dos lados menores, esse e esse, é igual ao quadrado do lado maior, que é a hipotenusa. E a volta também é válida. Se um triângulo respeitar essa ordem, que a soma dos quadrados de dois deles é igual ao quadrado do outro, dá para saber automaticamente de que tem um ângulo reto. Antes dos pitagóricos, já era usado esse conhecimento a respeito de alguns trios pitagóricos. O que eu quero dizer com trio pitagórico? Trio pitagórico são os três lados de um triângulo que dá certo essa relação pitagórica. Antes do Pitágoras já era usado, mas Pitágoras foi o primeiro a provar esse teorema. Na prova científica, eles analisam vários casos, fazem vários testes, não de problemas iguais, porque na natureza não é nada igual, né? São problemas de premissas muito parecidas. Esses testes também estão sujeitos ao grau de precisão do seu maquinário para fazer esses testes. Se tiverem mais eventos que corroboram para a hipótese do que invalidem a hipótese,
ela é considerada uma teoria científica, mas nunca vai ser tão absoluta como um teorema matemático, uma prova matemática. Para tentar tornar mais lúcido, vou usar um exemplo que o Simon Sim usa no livro dele, né, O Último Teorema de Fermat, que eu gostei bastante, que é o exemplo do... Eu vou analisar esse mesmo exemplo como se fosse com uma prova científica e com uma prova matemática. O problema o problema do tabuleiro de xadrez mutilado, certo? Então a gente tem um tabuleiro de xadrez sem as duas casas das diagonais opostas, ou seja, ele é todo preto e branco, né? Ele tem 64 casas, 8 e 8, 8 por 8, né? Ele não vai ter a dessa ponta nem a da ponta oposta. Então ele não tem as duas casas diagonalmente opostas. Então você tem um tabuleiro de xadrez mutilado, então de vez de 64 peças, você vai ter 62, né? Tirei duas, 62. E você vai ter 31 peças de dominó. De tal sorte que cada peça de dominó ocupe duas casas do tabuleiro de xadrez. Então, fazendo uma conta rápida, 31 vezes 2, né, que cada peça ocupa 2 espaços, dá 62 casas, né? Teoricamente, tá dando certo. Tendo isso, o problema consiste em saber se dá ou não dá para colocar todas as 31 peças no tabuleiro de 62 casas. Lembrando que o tabuleiro tem que ser mutilado, tirando as duas casas diagonalmente opostas. Bom, primeiro fazendo a prova científica. A prova científica tentaria centenas de milhares de vezes. Tentaria de várias maneiras, tentaria colocar, não ia conseguir. Por mais que ela tentasse, ela não ia conseguir. Onde se concluiu que não era possível fazer, se conclui que é impossível. Mas sempre fica a dúvida de que deve ter alguma diagramação, alguma maneira de colocar as peças que vai dar certo. Mas se conclui que não dá. Tá, já a prova matemática, ela vai se pautar em argumentos lógicos para tentar mostrar se dá certo ou não dá certo. A prova matemática é a seguinte. Bom, se cada dominó ocupa uma casa do lado da outra, então ele ocupa uma casa preta e uma casa branca, certo? Sendo que no tabuleiro de xadrez é tudo preto e branco. Se eu tiro duas casas diagonalmente opostas, necessariamente eu tiro duas casas de mesma cor. Então, após colocar 30 peças de dominó, eu ocupei 30 casas brancas e 30 casas pretas. Ou seja, eu ocupei 60 casas, mas foram 30 brancas e 30 pretas. Como tem duas casas a menos de alguma cor, vai ter 32 de uma cor e 30 de outra. Ou seja, depois de eu cobrir 30 casas, vão sobrar duas casas de mesma cor, que é impossível cobrir com o mesmo dominó, já que cada dominó cobre casas de cores diferentes. Então, assim fica provado, efetivamente, de que é impossível cobrir o tabuleiro todo. Ok. Queria só fazer um comentário sobre essa, né? Diferente das duas, parabéns mesmo para vocês. Independente dos outros dois vídeos, se optou por um tema que é muitas vezes difícil, né? No entanto, inerente ao conteúdo, eu achei que foi excelente a explanação que foi feita pelo Arthur, né? Uma outra coisa, no vídeo, não sei se vocês perceberam o jogo de imagem, tinha hora que o Arthur estava menos próximo, tinha hora que ele estava mais próximo, fizeram muito bem o uso também do vídeo e a utilização das frases também, tá certo? Então, conseguiu esse vídeo dar uma captação muito boa em relação à questão do enquadramento, tá? Eu vou passar a palavra para eles, né? Para que eles possam falar e explicar mais essa questão. Tá certo? Dina, você quer falar, Dina? Não, pode falar, Michel. Aí pode começar a falar.
Bom, primeiro de tudo, assim, eu acho que esse grupo foi o protótipo, pelo menos assim, eu posso responder porque eu participei, né? Foi um protótipo do começo da sua fala, Rogério. Aquela questão do telefone sem fio, desculpa a expressão. Aquela coisa, né? O grupo foi criado pela metodologia, né? Mas, assim, somos 4 pessoas que deu certo, mas tem umas metodologias bem distintas. Inclusive, teve um colega que não se pronunciou e acabou saindo do grupo, não sei o porquê, entendeu? Ficamos 3. E teve a questão do... É muito tranquilo, né, o Arthur, e a gente botou em votação o que a gente ia falar, e o Arthur se prontificou, preferia ser esse. E, assim, a gente acabou decidindo, né? Em cima disso, daquele grupo bem heterogêneo, o Arthur muito tranquilo, tá? E teve a questão do nascimento da mina do Arthur. Até então, eu não sabia. Se eu soubesse, tá? Talvez eu teria induzido a não pegar esse tema. Mas aí o Arthur é muito tranquilo, tá? E teve também a paixão da Dina, da metade para o final, inclusive até nesse momento agora, estava dando uma checada final, tá? Então, assim, principalmente também a Dina, né? Tem muita força aí para ter saído direitinho disso aí. E o assunto é bem complexo, né? Sim. Um assunto bem complexo. Isso era meu medo. E eu via que era o medo da Dina, tá? Quando ela criou o grupo de WhatsApp, eu até falei hoje, meio-dia, olha, o que a gente não conseguiu fazer em 9 dias, não vamos fazer em 6 horas. Eu toca para frente e vamos ver. Mas, assim, o Arthur foi muito tranquilo, apesar dos pesares, né? Aquela questão do menino dele estava nascendo, e a Dina também ajudou muito. Era isso que eu tinha que falar. Dina? Olá, gente. Estou rindo aqui de nervosa, porque não deu para enviar a versão final, pelo fato de que eu tinha feito uma logo para cobrir essa marca d'água, mas o meu computador não é muito rápido, então ainda está com 83% de processamento. Mas como a gente já tinha esse daí, então eu resolvi enviar. Então, assim, a gente tentou utilizar um pouco dos conhecimentos obtidos nas aulas, né, o plano inteiro, plano médio, médio curto, né, brincar um pouco ali com as lentes, né, fizemos uma vinheta, buscamos outros meios, assim, para poder fazer essa entrada, né. Eu acho que foi um grupo bem interessante, né, o Michel, né, mais agitado, mais nervoso, mais compromissado, o Arthur com a Areta, babando, mandando fotos, né, então, assim, mas no final deu tudo certo, nós conseguimos fazer uma coerência, né, no nosso roteiro, nós tentamos acrescentar que aí foi uma coisa interessante, desafiadora, sair do plano de aula para colocar no roteiro as ações, né, então a gente conseguiu, né, também tem o nosso roteiro. Então, assim, foi isso, né, gente? Espero que tenham gostado, mas, assim, poderia ser melhor, né, mas a gente nós tivemos condições de dominar o software para poder fazer uma melhor edição. Então, é isso. Ok. Bom, eu queria dizer apenas que o Arthur está de parabéns e hoje ele já é papai, né? Nasceu uma moça linda, né? Nasceu uma moça linda e ele está tomando conta da família dele nesse momento difícil e mesmo assim conseguiu fazer e participar ativamente desse vídeo. Eu achei que ficou muito bom. Vou passar a palavra para o Luciano. Luciano. Ficou ótimo ver o vídeo do pessoal aí, da equipe da Dina, do Arthur. O que é mais interessante é essa questão do enquadramento, né? Que eles fizeram de uma forma muito bem feita. Foi. A explicação foi bem feita e a forma como foi utilizado o enquadramento foi excepcional. Tá? Principalmente quando eu queria chamar a atenção para alguns pontos, né, os pontos mais importantes do que ele estava explicando ali, que ele enquadrava ali, você chamava essa atenção na hora.
Então, isso ficou muito marcado e muito bom. O próximo vídeo de hoje será o vídeo da Renata, só que antes ela gostaria de fazer alguns comentários a respeito do vídeo dela. Então, eu deixo a palavra com ela, ok? Bom, gente, boa noite. Eu queria comentar antes de soltar o vídeo, porque queria que você pausasse aí um pouquinho, Luciano, por favor. Porque, Pronto. assim, tive grandes dificuldades de fazer o vídeo, aliás, de concluir o curso, inclusive, porque assim que eu comecei o curso, eu adquiri a Covid, então tinha dia que eu conseguia estar totalmente na aula, tinha dia que eu não conseguia estar, que eu revisava a aula gravada, então eu acabei não entrando em nenhuma equipe, eu só fiquei sabendo depois que havia um trabalho de equipe, então eu acabei fazendo sozinha, e tive muitas dificuldades de fazer a edição, então eu considero que o vídeo está, assim, extremamente amador, eu não consegui colocar no tempo certo as palavras que eu gostaria de comentar, mas eu quis apresentar mesmo assim, que foi um pouco do que eu consegui fazer, tá bom? Era isso. Tudo bem. Fique tranquila, Renata, né? A gente está vivendo esse distanciamento todo por conta dessa Covid mesmo, né? Eu não sabia que você estava com Covid, tá? Mas fica tranquila também, tá certo? E eu creio que todos nós tivemos dificuldades também em poder estar junto. Sinceridade, vamos dizer assim, eu cheguei em certo momento a não acreditar que a gente conseguiria, tá? Em certo momento eu cheguei a não acreditar, mas isso tudo é para que, inclusive, eu veja que eu preciso acreditar mais até em mim, acreditar mais nos meninos, acreditar mais nessa turma de apoio que a gente tem, tá certo? Porque uma andorinha só não faz verão, tá certo? Mas quando a gente está em grupo, quando a gente está unido, ainda que separados, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, tá bom? Luciano, pode passar? Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é o estudo de objetos para composições cênicas, e hoje a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente pode começar a organizar esse material, né, de composição poética para o teatro de objetos. Antes de começar a falar dessa catalogação, desses procedimentos e desses modos que a gente tem de organizar os objetos, né, como dispositivos para a gente ter esse material ali à mão para as nossas composições, eu queria falar que este teatro de objetos do qual nós vamos hoje iniciar o estudo, ele está diretamente relacionado ao teatro performativo. Por que é importante a gente esclarecer isso? Porque esse estudo de objetos, ele parte de um olhar sobre o objeto, sobre a coisa, tal qual a coisa é. Ou seja, no seu uso cotidiano, no seu uso documental, no uso da sua materialidade, né? E o advento desse teatro, ele caminha junto com o advento do teatro performativo, desse teatro que é biográfico, autobiográfico, e que utiliza as experiências do real para trazer as suas composições cênicas, né? Estamos falando do teatro contemporâneo. Então, hoje eu vou apresentar aqui para vocês um começo, tá? Um começo para esse estudo de objetos, que são
modos da gente começar a catalogar e organizar os nossos materiais, né? Então, a gente começou um processo criativo, quero trabalhar com teatro de objetos, quero compreender como é que eu posso fazer o uso desses objetos como poética, começo por onde, né? Então, a gente vai passar para vocês algumas dicas de como é que a gente pode organizar esse material, tá bom? Todo objeto cotidiano tem uma história por trás. Então, o nosso olhar investigativo sobre esses objetos, ele é muito importante na hora de começar a compor o nosso catálogo, tá bom? Então, os objetos que eu vou trazer para vocês hoje são objetos simples, objetos que eu tenho aqui no meu pequeno acervo, que eu estou organizando eles, né, a partir dessa catalogação, e vou apresentar isso para vocês, tá bom? Então, a primeira maneira que a gente pode tentar organizar os nossos objetos é pensando na forma desses objetos, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui este objeto, este outro objeto e este outro objeto. Tenho aqui, então, esse conjunto de objetos, né, que se assemelham quanto à sua forma. São objetos distintos, não tem nada a ver um com o outro, objetos aleatórios, mas quando eu olho, eu falo, eu tenho essa semelhança, então, de formas, tá? Então, essa seria uma primeira maneira, uma maneira mais simples de organizar, ordenar aí os objetos, tá certo? Então, a gente vai agora passar para uma segunda maneira de organizar, catalogar os nossos objetos, que é quanto à sua função, quanto à função dos objetos, ao uso que eu dou dos objetos, tá? Então, eu tenho aqui esses 3 objetos, este objeto, este outro objeto e este terceiro objeto. Esses 3 objetos, eles se organizam quanto à sua função. Eles têm uma mesma função, que é de ornar o corpo, enfeitar o corpo, tá? Então, é uma segunda maneira também que eu tenho de organizar os meus objetos. Quando eu olho, observo este conjunto de objetos, eu tenho aqui uma pequena composição, tá? Então, isso quanto à função, ao uso que os objetos têm. Neste caso aqui, a função de adornar o corpo. Ok? E temos também uma outra maneira de catalogar o objeto, que é quanto à sua materialidade. Uma maneira também muito simples, mas que tem muita potência poética quando você começa a trazer isso para a sua composição cênica, que é organizar os materiais quanto à sua materialidade, os objetos quanto à sua materialidade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 3 objetos que são este apito de metal, este cortador de metal e essa chave de metal. Eu tenho um conjunto de objetos de metais, certo? Então, este conjunto de objetos, eles se assemelham quanto à sua materialidade. Posso organizar um grupo de objetos de plástico, um grupo de objetos de madeira, um grupo de objetos orgânicos. Isso tudo vai fazer parte da exploração da sua potência poética, quando você estiver aí na improvisação e na criação da sua cênica, da sua dramaturgia, das suas ações físicas, tá bom? Então, uma terceira maneira de catalogar é quanto à sua materialidade, tá? E aí, nós vamos também passar para vocês agora uma outra maneira de catalogar, que é quanto à familiaridade dos objetos. Ela pode ter muitas variações, você pode, inclusive, inventar famílias, né, de objetos e ir criando variações dessas famílias de objetos, tá? Então, a gente pode catalogar os nossos objetos
com a família dos eletrodomésticos, com a família dos utensílios de cozinha, né? A família dos móveis. São maneiras de organizar e catalogar os nossos objetos. Eu trouxe aqui para vocês a família, então, dos brinquedos, tá? Então, eu tenho o carrinho, eu tenho a baladeira e eu tenho a boneca. Esses 3 objetos compõem uma família, a família dos brinquedos, tá? Eu poderia tirar dessa família novas famílias. Eu poderia, a partir do carrinho, trabalhar somente objetos com rodinhas. Então, eu poderia trazer um trator, outros carrinhos, motoca, e poderia criar os filhinhos, vamos dizer assim, dos carrinhos, né? Assim como a baladeira. A baladeira eu posso também criar um outro desdobramento dessa baladeira. Então, eu posso trazer para cá uma ramificação que fosse brinquedos com corda, brinquedos com pedra, e trazendo semelhanças desse brinquedo aqui, os filhinhos da baladeira, quem poderia ser para catalogar aqui. Do mesmo modo a boneca, né? Posso trazer também os filhinhos da boneca, as filhinhas da boneca, e criando essa variação, então, no meu catálogo de objetos. Tudo bem? Então, aqui, guardar esses objetos, e vamos falar de uma outra família de objetos, que também pode se desdobrar aí em múltiplas potências poéticas, em múltiplos modos de uso, que é a família das ferramentas, tá? Então, eu tenho aqui esta chave, eu tenho aqui o grifo, e tenho aqui o martelo. Esses 3 objetos formam uma família das ferramentas, uma pequena família, né? Que eu selecionei aqui para exemplificar para vocês. Essa família pode crescer muito, né? Pode ter muitos filhos, pode ter muitos desdobramentos. Eu posso trabalhar aqui somente com ferramentas que utilizam a madeira. Eu posso trabalhar aqui somente com ferramentas mais complexas. Eu posso trabalhar aqui com várias chaves de fenda, né? Quem conhece ferramentas sabe que existe uma enormidade, né? Inúmeros tipos de chave de fenda, e assim você vai ampliando o seu catálogo a partir da família das ferramentas, tá? Então, essa é uma outra maneira também de você catalogar os seus objetos a partir da familiaridade. Tá bom? Então, vamos guardar aqui as nossas ferramentas, a nossa família, e dizer o seguinte, gente, essas possibilidades de catalogação, né, elas podem ir ganhando mais e mais camadas. Essa é a ideia. Eu estou dando para vocês aqui somente o básico, para vocês iniciarem um estudo de objetos em casa, tá? E pensando nos objetos cotidianos, efetivamente, né? E quando você vai numa loja, e quando você vai num lugar, que você começa, então, a ter esse olhar de detetive sobre o objeto, e perceber a potência poética que há por trás dos objetos, tá? Então, por exemplo, a gente também trabalha os objetos através da escala, tá? Então, eu trouxe aqui 2 objetos para exemplificar a questão da escala, e como isso pode ser muito interessante do ponto de vista dramatúrgico, do ponto de vista da cena, tá? Então, eu tenho aqui um ferro de passar, e eu tenho aqui um outro ferro de passar. Então, eu tenho 2 escalas de um mesmo objeto, né, que tem as mesmas funções, que tem as mesmas características, é o mesmo objeto, no sentido de é um ferro de passar e um ferro de passar, em escalas diferentes. Se você pode fazer uso disso de diversas maneiras dentro aí do teu repertório de ações cênicas, tá? Vou trazer também ainda uma outra miniatura aqui para vocês, só para exemplificar, que é essa miniatura aqui, tá? Do sapato. Então, eu tenho o sapato em tamanho normal e tenho o sapato em miniatura, que também é uma outra maneira da gente explorar poeticamente o uso dos objetos, fazendo uso das escalas. A gente pode ter uma variação enorme entre um sapato e outro. Eu posso ter um sapato médio, outro menor, até chegar
nesse pequenininho. Então, essa também é uma outra maneira da gente ir fazendo uso e explorando o estudo dos objetos, tá bom? Os objetos, gente, eles estão aí, né, na nossa frente e passam despercebidos, mas, no entanto, eles possuem um grande arcabouço de potência poética, porque eles possuem história. Como eu falei no começo desse vídeo, todo objeto cotidiano possui uma história por trás. E é a partir dessa exploração que emerge essa história, a partir da exploração das materialidades, das formas, dos usos, que a gente vai fazer emergir essa história, essas narrativas e essa potência poética dos objetos. É isso. Ok. Bom. Mais alguma videoaula? Ficou muito bom. Eu achei que ficou muito bom e o que me surpreendeu é como que ela consegue interpretar o processo, tá? Como que ela consegue interpretar com objetos, tá? E como ela consegue, muitas vezes, fazer, pegando um objeto pequeno e um objeto grande, ela consegue fazer essa associação com a temática que ela escolheu. Ficou muito bom, tá? Muito bom mesmo. Tá certo? Luciano, tem mais alguém para apresentar? Não, professor. Eu acho que foram 4 equipes, não foi? Ou faltou alguém? Se alguém não tiver mandado o link ainda, pode mandar agora. Foram 4, se eu não me engano. Bom, pessoal, esse foi o nosso curso de aulas, né? As pessoas que apresentaram o trabalho, gostaria de dizer as seguintes notas para todos. Equipe do Tiago teve 10 pelo conjunto da obra, Tiago, Carol e Natália, né? Lucas, Adriano e Carol tiveram 10 também, tá? Dina, Arthur e Michel tiveram 10 também pelo conjunto da obra, tá? E a Renata, ela vai ter um 10 solitário, mas é um 10 muito valoroso, tá? Eu digo para vocês que vocês agora tiveram experiência de fazer uma videoaula. Eu queria apenas que vocês, se pudessem, fizessem uma avaliação nossa, né? Eu pedi para a Dani fazer um questionário para passar para vocês, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, tá? O que vocês acham que a gente poderia mudar, o que poderiam colocar como sugestões para que a gente fizesse o próximo curso um curso melhor, tá? Então, vou ficar todo ouvido para vocês. Se quiser, eu posso dar uma sugestão, que eu enfrentei um grande problema e seria algo que eu acho que outras pessoas podem ter enfrentado ou não. Tudo bem. Pode falar. Pode falar. Minha sugestão seria que a utilização da ferramenta fosse vista na 4ª ou na 3ª aula, já assim, de forma rápida, já sugerindo que alguns instalassem para ver a dificuldade. E vocês poderiam também pedir um trecho com alguma funcionalidade, algum filtro da ferramenta que fosse escolhida, para o pessoal ir já se habituando a mexer e também ir já ajustando alguns defeitos, como filmar no celular na horizontal, entre outros, né? O fundo tem que ser branco, e aí você já orientar o pessoal do curso como é que está o encaixamento dele. Porque teve várias partes que eu tive dificuldade com a ferramenta,
porque ela fechava muito. Fechou muito, aí eu tinha que refazer tudo. Aí depois eu vim descobrir que tudo tinha que estar na mesma pasta para quando salvar não ter problema. Aí tive muita dificuldade. Então eu acredito que outras pessoas podem passar ou não por esse problema, né? E acho que é isso. Tudo bem, Tiago. Alguém gostaria de colocar alguma questão? Então, primeiro eu queria agradecer, assim, o curso foi muito bacana, esse foi o primeiro curso que eu, nessa pandemia toda, consegui finalizar, justamente por questão de saúde mesmo, minha e da família, então eu insisti bastante, e eu acho que isso só foi possível porque tem uma equipe muito articulada, muito acompanhando a gente, próxima, que meio que acolhe também, isso foi bem importante no curso. A minha sugestão é muito próxima da que o menino falou, assim, de que a gente pudesse ter mais cedo o contato com essa ferramenta de edição, assim, porque, para mim, fazer o vídeo e ir colocando as coisas, finalizar o vídeo, iniciar o vídeo, e ir colocando outras coisas, colocar texto, foi a maior dificuldade que eu tive, assim. Eu considero que eu vou começar agora o curso, no sentido de que eu tenho todas as pistas, mas é só agora que eu vou começar a segui-las, porque vou voltar nas aulas da Dani, que estão aí gravadas, porque esse passo a passo, ele é muito importante, e eu acho que ele precisa ser mais explorado dentro do curso. Então, a sugestão que eu daria era essa, da gente começar a mexer com essas ferramentas, porque, assim, o curso é bem profissional, e a gente é bem amador, eu, pelo menos, nunca tinha tido contato com as ferramentas de edição, especialmente, né? Então, tem uma complexidade aí que talvez, se a gente acessasse antes, daria mais certo. É isso. Ok. Muitíssimo obrigado. Alguém mais? Algum comentário? Eu queria novamente colocar, professor Rogério, que essa atividade do vídeo, da construção, ela seria o projeto inicial das nossas tarefas, e a partir dela, a gente ia discutir todas as questões que a Daniele, que o Luciano apresenta. Ela é dentro da engenharia da didática, que eu estou vendo isso que você colocou, seria todo o nosso processo. Nós já teríamos o projeto do vídeo, essa ferramenta, a partir dela, toda uma discussão teórico-metodológica que vocês, assim, nos apontaram muito bem, assim, alguns conteúdos que eu acho que eu vou estar sempre retornando sobre a engenharia didática, sobre a autoria, né, a organização do roteiro. Então, se nós tivéssemos colocado na frente isso, seria uma mudança, colocaríamos a ferramenta da videoaula e, a partir dela, toda uma discussão teórica, eu acho que a gente teria, com certeza, construído muito mais possibilidades de aprendizado da videoaula. Essa é a minha sugestão. Perfeito. Ficaria muito interessante, porque eu aprendi tudo em 3 dias. Porque o fazer faz a gente procurar a questão teórica, né? Essa relação teoria e prática é bem interessante. Então, quando a gente começou a executar, comecei a assistir, tentar fazer atividade, foi que eu fui compreendendo vamos supor, eu não podia, no YouTube, colocar um vídeo que não fosse o domínio público, ou porque ele trava. Então, isso já entraria a aula do Luciano. Então, essas questões, assim, a gente foi construindo, mas eu acho que a gente perdeu, não é que perdeu tempo, a questão teórica ficou muito na primeira semana, e a gente ficou com a questão prática, e isso, para mim, não foi interessante para o meu aprendizado, a meu ver, porque eu aprendi mais executando, eu aprendo mais executando. Não, perfeito, Adriana. Eu também acho que, analisando todo esse processo, concordo com vocês. Mas foi o primeiro caso da gente, assim, com relação à questão teórica e com relação à videoaula, como foi o primeiro curso dessa natureza, e um detalhe, nós tivemos um problema.
nós tivemos que fazer tudo desde o planejamento. Esse curso ele foi criado à distância. Nós fizemos tudo, realmente à distância, tá? Então, para nós tem essa novidade ainda, né? E eu acho que, vamos dizer, o Michel, ele teve uma conversa comigo recentemente, em que ele fez esses apontamentos nesse sentido também, sabe? Eu percebo que a gente vai ter que mudar essas coisas para poder ficar melhor, está entendendo? E a questão do feedback que a gente está recebendo de vocês é muito importante para a gente, e vai ser muito importante para a gente poder planejar o próximo curso. Nós tivemos algumas ausências, pessoas que ficariam no curso, mas tiveram que sair por conta da questão da Covid-19, mas que estão interessados ainda na ação do curso, tá? E eu acho que a gente vai precisar ainda melhorar um pouco as ações que nós estamos fazendo. Mas, no mais, eu acho que foi isso aí mesmo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa também? Eu vou só complementar o que você falou. Eu senti, assim, na verdade, a maioria de nós, quando é instigado, a gente acaba reagindo. Então, quando você bota as atividades, mesmo a gente deixando para depois, mas tem um prazo, por exemplo, da aula de hoje, acabou forçando todo mundo aí fazer essa atividade, acabou todo mundo aprendendo de alguma forma. Se tivesse deixado, na verdade, a critério nosso. Mas a formação de grupos, eu acho que deveria ser assim, quem quisesse fazer sozinho ou quem quisesse fazer de grupo. Você compreendeu? Porque eu tive uma certa dificuldade, entendeu? Porque gera uma certa heterogeneidade do grupo, tá? E, assim, às vezes atrapalha um pouquinho, principalmente porque cada um tem uma forma de atuar diferente, e todo mundo tem o seu método de agir, de atuar, e a gente não vai mudar ninguém, você entendeu? E por exemplo, eu até estou parabenizando a colega que apresentou agora sozinha, né, Renata, né, que, na verdade, para mim, eu admirei ela apresentar sozinho, você entendeu? Porque eu acho que saiu um pouco mais fácil, tá? Como também tem alguns que, quando se juntam, sai um trabalho melhor. Então, acho que deveria deixar, deveria deixar assim a critério, ou faz de grupo, ou faz sozinho, tá? Mas eu acho que também, concordo com a maioria, que tem que ter aquela prática mais junto da teoria, tá? Já pode ser logo no começo, aquela inversão da aula de segunda para terça, por exemplo, a de terça foi bem fácil, mas a de terça parecia ser um prefácio da aula da segunda. Você compreendeu? Então, a gente assistiu aquela aula da segunda que foi bem complexa, aí da terça foi bem fácil, porque o da terça é como se fosse o início da aula da segunda, em termos de complexidade. Então, são só ajustes pontuais, você entendeu? Que eu acho que isso aí você poderia até conversar, entendeu? Ver com a turma aí, porque você também está bem aparamentado. A turma aí que está dando suporte para a gente é fantástico, né? Era isso, queria só complementar. Tudo bem, Michel. Eu fico contente pelo seguinte, né? A gente ia executar essa ação desde o ano passado, né? Desde o ano passado eu já havia falado com a Daniele que a gente ia fazer essa ação sobre videoaula, tá? Só que daí veio a Covid. A gente mudou toda a metodologia nossa, todo o processo nosso. E também contamos com o apoio da professora Mazé, né? Que pôde nos ajudar, pôde nos acolher, para a gente poder também fazer essas ações. Então, eu vejo, vamos dizer, que tivemos a Mariana e tivemos a presença do Luciano também, que foi excepcional, tá? Nesse grupo. A presença do Neto também nós tivemos,
foi uma presença excepcional com respeito ao ambiente Moodle, tá? Mas tem algumas coisas que a gente vai ter que mudar no próprio Moodle mesmo, no próximo mês, né? Mas eu vejo que conseguimos realizar esse curso, né? Então, eu digo para você, vai ter alguns conteúdos que talvez a gente vai antecipar, alguns talvez a gente vá modificar eles, mas a gente viu já o que é realmente necessário, que a gente não pode ficar sem o curso, tá? E eu agradeço de antemão a tudo que vocês fizeram. Eu vou passar a palavra. Dani, está aí, Dani? Professor, se eu puder só dar o meu feedback último aqui. Pode dar. Vai ter algum eco aí com a maioria dos comentários. Primeiro, eu queria deixar os parabéns. Eu acho que foi muito bem estruturado o curso, principalmente na distribuição de carga horária. Acho que foi muito justa a carga horária escolhida para cada um dos temas. Eu acho que esse foi o principal acerto do curso, certo? Em seguida, a equipe didática. Eu imagino que você esteja muito orgulhoso dos seus alunos. E, em geral, a qualidade dos alunos reflete muito a qualidade dos orientadores. E essa parte mais positiva, né? Eu vejo esses como os 2 pontos mais fortes do curso e que eu sugiro que vocês mantenham. Acho que vai fazer felizes os próximos alunos. Por um outro lado, eu vou reverberar o comentário dos outros, mas tentar colocá-lo em outra tonalidade. Eu acho que, de certa forma, foi uma espécie de PBL, né? A gente tinha um problema a resolver, que era conseguir produzir um vídeo que tivesse com uma conexão, conseguisse explicar, conseguisse se encaixar dentro do conteúdo didático Foi um PBL. Do curso. Então, isso eu achei que foi muito bom. Então, é outro ponto positivo. Tem muito mais pontos positivos que negativos. O único ponto negativo, e aí eu acho que foi unânime, é que a gente demorou demais para perceber 2 coisas. A primeira e mais difícil, certo? E que produziu a maior dificuldade no trabalho final, ainda que dentro do aceitável para um curso de 40 horas, né? Eu acho que a gente completou as 40 horas nas atividades assíncronas, de fato. Mas é que a gente demorou a perceber. Se isso acontecesse exatamente na primeira aula, desde o princípio, eu acho que isso diluiria o sofrimento aí dos últimos 2 dias. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que talvez ajude a resolver o primeiro, na verdade, eu acho que vocês já fizeram, eu imagino que tenha sido planejado para isso, mas não ficou tão claro, que é que cada entrega de cada dia, na verdade, era uma etapa da entrega final, só que as entregas de cada dia, elas eram pequenas em relação à entrega final, então acabou acumulando realmente muito esforço para o fim, até porque a gente não percebe que as entregas no começo são parte da entrega do final, ou vão formar parte da entrega do final, de maneira muito clara. Então, eu acho que se a primeira aula for a da Dani, sobre o shortcut, deixar claro que o produto é o vídeo, que tem todas essas etapas, que a gente tem que planejar, gastar tempo com cada uma delas, e que as atividades de cada dia são, na verdade, parte da atividade maior, eu acho que dilui muito o trabalho e a gente vai ter vídeos ainda melhores, ainda que eles tenham sido muito bons. Eu fiquei muito surpreso com todos os vídeos. Eu acho que demonstra muito da qualidade do curso. Enfim, era só isso que eu queria dizer. Acho que o feedback é muito positivo e que há pontos que podem evidentemente ser melhorados. Aliás, eu sempre digo isso para meus alunos, né? Eu nem gosto do feedback positivo, eu queria que focasse no que precisa ser melhorado. Então, seriam esses 2 pontos. Só isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigado aí a todos da equipe didática. Obrigado, meu querido. Realmente, vamos dizer assim, você foi num ponto que eu estou pensando seriamente em mudar a estrutura do curso nesse sentido, de a primeira aula ser uma aula mais prática, no qual a Dani já entra de alguma forma com a ferramenta, e daí a gente faz a parte teórica depois em mais intercalado. Isso daí realmente é algo que a gente está pensando. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Da parte assíncrona, vocês têm até o final do mês para colocar, tá? Até o dia, não sei se esse mês é de 30, 31, né? Mas vocês têm até o dia 30 para colocar as atividades que estão faltando, certo? Mas queria agradecer a cada um de vocês, a cada uma de vocês, por tudo que foi feito.
parabéns para todos nós, parabéns, Dina, também. Eu acho que a gente vai continuar fazendo essas ações, né? A segunda turma, eu garanto que vai ser melhor do que essa primeira, né? Mas eu queria, vamos dizer, parabenizar os meus parceiros, os meus amigos, os meus alunos, porque vocês foram o grande destaque desse trabalho. Parabéns para vocês.